É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta belíssima manhã de quarta-feira, hoje 16 de outubro. Hoje comemora-se o dia da tecnologia, e ciência e tecnologia, e também o Dia Mundial da Alimentação. Queremos parabenizar a todos os profissionais que trabalham com a ciência e a tecnologia. Queremos também, nesta oportunidade, deixar o versículo do dia para a sua meditação. Eu convido você a conferir comigo o Salmo 100, versículo 1, onde lemos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Que salmo maravilhoso! O salmista nos convida a celebrarmos juntos ao Senhor com alegria e bendizermos e salmodiarmos o seu nome. Você tem feito isso ao amanhecer do dia? Você tem feito isso todas as manhãs? Você tem servido, procurado servir ao Senhor com alegria e apresentar-se diante dele sempre com um novo cântico nos seus lábios, louvando a Deus, glorificando a Deus, como fazem as aves? Todas as manhãs elas amanhecem o dia louvando a Deus, e por isso nós vemos quanta alegria as aves elas demonstram no chilrear dos seus cânticos. Então, que você aplique no coração este conselho do salmista no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Nesta manhã nós vamos estar outra vez trazendo a palavra de Deus ministrada em nosso templo sobre depressão. É a conclusão hoje desta mensagem que nós trouxemos, e eu acredito que você que esteve conosco ontem deve estar lembrado. Há muita gente depressiva e até crianças hoje são vítimas da depressão. E a gente tem realmente trabalhado em cima disso, e eu acredito que você vai ser profundamente abençoado através desta palavra. Portanto, sem perda de tempo, quero deixá-los agora com a última parte, a conclusão desta mensagem sobre o cristão e a depressão. Estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional, cujos sintomas de exaustão prolongada e a diminuição do interesse em trabalhar são manifestos pelos sintomas de dores de cabeça, tonturas, tremores, falta de ar, oscilações de humor, distúrbios no sono, dificuldade de concentração, problemas digestivos, convulsões, choro, são comuns acontecer a essas pessoas que estão muito, às vezes é muito ativismo. Bom, por que nós escolhemos o Salmo 6? E aí agora nós vamos mostrar por que nós escolhemos esse Salmo. Esse Salmo, meus irmãos, ele faz parte dos chamados Salmos penitenciais, que aliás são outros salmos de autoria do rei Davi. Por exemplo, o Salmo 6 é o que nós escolhemos, que vamos meditar sobre ele. O Salmo 12, versículo 1, também de autoria de Davi. Inclusive ele começa esse salmo pedindo: socorro, Senhor, me socorra. O Salmo 32, verso 3, que também ele faz uma petição assim clamorosa. E ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E o Salmo 51, verso 10 a 12, que dizem, e pelas palavras ele descreveu após o pecado de haver cometido
o adultério com Batseba, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Ele dizia: volta a dar-me a alegria da salvação. Em todos esses salmos de autoria de Davi, ele apelava para as misericórdias de Deus, porque ele via em Deus a única resposta para aqueles traumas, para aqueles problemas de depressão que ele estava experimentando na sua vida. E neste Salmo 6, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos, e aí nós vamos ver algumas coisas interessantes. Ele começa dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque certamente, eu estava lendo alguns comentários de outros, em outras versões, esse salmo provavelmente deve ter sido escrito como foi escrito o 51, pelo pecado que Davi havia sentido, que havia cometido contra Deus, e em ter morto o próprio Urias para tomar a sua esposa Batseba como mulher, depois que adulterou com ela. E aquele problema ficou na mente do rei Davi. Observe que sempre há alguma causa que tem um efeito, dado a desobediência, dado o estado em que a pessoa se excede ou exagera em alguma área na sua vida. Então Davi começou pedindo, é um salmo penitente, porque ele disse: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Dos versos 2 a 5, ele dá sinais dos sintomas depressivos que ele passara a experimentar. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando permitirás que eu esteja sofrendo desses sintomas? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? No cabeçalho deste salmo, Davi transformou esse salmo num cântico. Preste atenção: ao mestre de canto com instrumento de cordas, de 8 cordas, salmo de Davi. Eu estava lendo alguns comentários, e esse salmo ele transformou numa música, num cântico, tocada em oitavada. Vocês aí que são músicos sabem melhor do que eu, né? E aí eu faço uma pergunta aqui a vocês: alguém que está angustiado, triste, abatido, melancólico, em depressão, tem clima para cantar, para tocar? Provavelmente Davi ou tocava lira ou harpa, interpretando músicas que tocavam no seu sentimento. Não eram músicas alegres, eram músicas tristes. Como existem certas músicas fúnebres, como existem certas músicas que você não sente alegria, você sente tristeza, e você sabe do que eu estou falando. Então Davi associou aquele estado emocional em que ele se encontrava, de depressão, com a música tocada em oitavada. Eu estava conversando com minha filha hoje à tarde, e ela me ajudou. Ela disse: sim, meu pai, quantas vezes eu estou num estado como esse, eu me lanço na música, eu me realizo no piano. Eu sei o que é isso, meu pai. Sabe, irmãos, Davi aproveitou aquele estado em que ele se encontrava e ele se deleitou na música, mas não era uma música alegre. Por isso que diz aqui: ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, salmo de Davi. É uma tradução que diz oitavada. O irmão Severino, que é músico, sabe também do que eu estou falando. Aliás, uma vez eu estava conversando com o irmão estava me dizendo, eu lembro disso,
As músicas do intérprete de músicas nordestinas, o Luiz Gonzaga, as músicas dele são todas com aquelas notas tristes, né? Eu me lembro que o irmão falou isso, né? Está lembrado? Então, era esse estilo de música que Davi aproveitou para interpretar esse salmo. E aí esse salmo penitente, ele começa realmente a descrever o estado em que ele se encontrava. Davi estava realmente depressivo. Ele estava vivendo um momento de depressão. Ele diz isso nos versos 2 a 5. Tudo indica que tratava-se de uma enfermidade grave, e que ele tinha ficado triste, abatido, amargurado, angustiado. E aí ele diz aqui no verso 6: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Isso aqui é uma hipérbole, porque ninguém vai alagar, chorar tanto que vai alagar seu leito e deixar como um lago de tantas lágrimas. Mas isso aqui é sintoma depressivo, sim. Ele estava profundamente depressivo. O choro era quase que inesgotável. Eu sei disso, já tenho convivido em alguns momentos, em situações com gente da minha família. Chora, 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 e eu estou sempre procurando trazer um conforto, uma certa consolação, mas parece que quanto mais chora, mais tem lágrimas para derramar. Era como Davi estava. Ele diz isso: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Davi realmente estava arrasado. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus, para mostrar, irmãos, que a depressão não é um problema que só tem quem é ímpio, quem é descrente, quem não tem um temor a Deus. Qualquer um de nós está vulnerável, está sujeito a passar por este momento. E aí chega a pensar até a morte, acha que a morte é a solução, e Davi diz isso. Ele diz aqui: volta, Senhor, e livra-me a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Num desses momentos assim de crise, a minha filha chegou para mim e disse: meu pai, eu quero matar essa morte. E ela traduziu para mim o que ela estava querendo dizer. Ela estava querendo dizer que estava sofrendo tanto, era tão grande, era tão forte a dor, que ela achava que a solução para parar com aquela dor era matar a dor pela morte. Traduzindo isso, suicídio. É por isso que muita gente, numa situação dramática em que se encontra de depressão, só vê a solução a morte. E Davi passou por isso. Mas, irmãos, não somente Davi. Eu vou citar aqui alguns exemplos rapidinho, apenas citar. Ana. Vocês conhecem a história de Ana lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 12 a 18. Elcana, seu marido, além de Ana, tinha uma amante chamada Penina, e essa vivia humilhando a pobre da Ana. Olha, eu sou amante de teu marido, e eu tenho 10 filhos, e você que é a esposa dele, você que é a mulher legítima dele, não tem nenhum. Ela fazia pouco de Ana, ela humilhava a pobre de Ana, e Ana vivia angustiada, amargurada, chorando. Você sabe da história, lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 12 a 18. E Ana vivia no templo, orando e chorando, chorava, triste, amargurada, em depressão. Um dia o sacerdote ali chegou para ela e disse: mulher, tu estás embriagada com vinho, tu és uma das filhas de Belial, não tenhas a tua serva como uma das filhas de Belial. A
tua serva está aqui atribulada de espírito. E aí, naquela hora, ele entendeu aquele choro, aquelas lágrimas, aquele estado emocional depressivo que Ana estava. E naquela hora ele foi usado por Deus para fazer-lhe uma promessa. E Deus ia abrir a madre, porque ela era estéril, e ela orava por um filho. E Deus abriu a madre e ouviu a sua oração. E mais tarde ela devolveu aquele filho pela promessa que ela havia feito, de devolver aquele filho, se Deus lhe desse um filho varão. Mas Ana é um exemplo. Estou dizendo isso aqui para mostrar para algumas mulheres, para algumas irmãs aqui, para algumas senhoras que talvez estejam também nos assistindo. Assim como Ana foi uma mulher que sofreu de depressão, possivelmente a senhora, você que está aqui, muitas mulheres também estejam vivendo momentos de depressão. Jó é outro exemplo. Lá no livro de Jó, capítulo 16, versos 6 e 7, olha o que é que Jó disse: se eu falar, a minha dor não cessa; se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Jó estava em depressão. Ele passou por depressão. Ele teve momentos realmente que ele se sentiu zero à esquerda. E ele diz isso conforme estamos citando aqui. Capítulo 16, versos 6 e 7, eu vou repetir: se eu falar, a minha dor não cessa; se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Davi é o exemplo que estamos citando do Salmo 6, inclusive também ele diz lá no Salmo 57, versículos 1, 4 e 6. São muitos os salmos em que Davi expressou esse sentimento de um estado emocional depressivo. Ele diz no Salmo 57, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois a ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Verso 4, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Versículo 7, Davi diz ainda, aliás, verso 6, armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Elias, um outro exemplo, fugindo de Jezabel, se escondeu numa caverna, estava encavernado, e o Senhor chegou para ele e disse: Elias, que fazes aqui? Ele estava em depressão. Moisés, lá no livro de Números, capítulo 11, versos 10 a 15, ele chegou para Deus e disse: Senhor, mata-me logo de uma vez, tira a minha vida, não vale a pena viver. Quem sou eu para ter carne, para dar de comer a todo esse povo? Moisés estava em depressão. Jeremias, o profeta, chorão. E pasmem, o próprio Jesus como homem, lá no Getsêmani, abandonado pelos apóstolos, desprezado por eles, até quando ele chamou para que eles fossem orar com ele. E no momento em que Jesus se sentiu tão só, tão desolado, por estar recebendo toda a culpa e todos os nossos pecados, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, como homem, teve sensação de depressão, até porque Paulo disse que ele foi provado em tudo, menos no pecado. Paulo, meus irmãos, não ficou de fora. Vocês pensam que o espinho na carne de Paulo não levou a ele ter essa sensação também de estar vivendo momentos de depressão? Por isso ele orou, pedindo: Senhor, remova de mim este espinho, retira de mim este espinho. Por 3 vezes o Senhor disse: não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse mal que você está sofrendo vai lhe fazer bem. A depressão, meus irmãos,
não é um mal do século. Sempre existiu. Desde o Éden. O que é que está acontecendo hoje? É que nós estamos vivendo numa aldeia global, em que o mundo hoje se tornou numa vilazinha do tamanho de um ovo de codorna, desculpe minha expressão, pequenininho. A gente está sendo informado de tudo que se passa no mundo, a menos da fração do tempo, a menos da velocidade da luz. E aí a gente está recebendo um leque de informações, uma gama de informações, sabendo de tudo que está acontecendo no mundo agora, nesse exato momento, através dessa ferramenta de comunicação chamada celular. É por isso que a gente fica julgando e afirmando que a depressão é o mal do século, mas não é, sempre aconteceu. Só que hoje, todos nós estamos sendo cientes, sabedores, muito bem informados de tudo que está acontecendo com as pessoas, lamentavelmente. Agora observe que Davi neste salmo, ele não se sentiu vencido, ele não se sentiu derrotado, ele não se sentiu fracassado, ele não se sentiu que ali era o fim da linha, que ali tinha acabado tudo, tinha se esgotado tudo. Ele apenas pediu: até quando, Senhor, eu vou sofrer isso? Ou eu vou continuar sofrendo esses sintomas? E ele diz no verso 4: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Ele tinha esperança. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. A depressão não pode ser maior do que o poder de Deus. Amém? Como nós ouvimos hoje à noite o depoimento do diácono Sidney, a doença não pode ser maior do que aquele cujo o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. A depressão não é uma doença que alguém, ou alguns sintomas, que alguém diga: olha, não tem jeito, não tem solução, está tudo perdido. Não, meus irmãos, porque se fosse assim, não valeria a pena nós termos a fé, a confiança, a dependência nesse Deus, cuja palavra nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você e eu não estamos isentos, não estamos imunes desses sintomas da depressão. Mas lembremos-nos que maior é aquele que está conosco do que a depressão. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo, que estão vitimados dessa situação, ou desse sentimento que está trazendo muitas pessoas, inclusive ao próprio suicídio, nesse mês amarelo. Eu espero que você que está aqui volte para casa dizendo: eu posso até entrar em depressão, mas eu sei onde está a solução. A solução está naquele que disse que estaria comigo todos os dias. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé. Pai, queremos te agradecer, porque a solução para as pessoas que estejam vitimadas da depressão, ou estejam depressivas, está ao alcance de todos nós, seja pela medicação, seja pelo tratamento, ou seja pela libertação que o Senhor Jesus oferece de graça a todo aquele que crer nele. Abençoe a cada irmão, cada pessoa, cada família que aqui está, e aqueles também que estão nos assistindo, nos acompanhando, para que eles sejam alcançados. Se há alguém que está em depressão, possa realmente exercer sua fé, possa exercer sua confiança, possa também lançar mão dos recursos humanos através da medicação, de tratamentos, para que elas não sejam vitimadas, não sejam tragadas pela morte, não vejam
No suicídio, a solução. Abençoe, portanto, a cada amigo, cada irmão que aqui veio e aqui está. Nós te agradecemos por esta palavra, que ela possa surtir um efeito positivo, ela possa realmente alimentar nos nossos corações a esperança que nós não encontramos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, senão na pessoa inaudita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem te oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Espero que você tenha sido profundamente abençoado através desta palavra, que eu não tenho dúvidas, você que possivelmente já sofreu desses sintomas, ou dessa patologia, você é vítima dessa patologia depressiva, nesta manhã você recebeu, através desta palavra, um encorajamento, uma motivação para você realmente depositar sua fé, sua confiança e sua esperança em Deus, que é o único que pode realmente nos curar e nos libertar de todo estado depressivo. Agradeço a todos que estiveram conosco, que todos fiquem com Deus, e nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor Luiz de Carvalho louvando a Deus. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.